O Brasil é um paraíso. O Brasil é um paraíso para o mercado e para o setor financeiro. A precarização no trabalho avança, a informalidade também. A reforma trabalhista rasgou a maioria dos direitos dos trabalhadores que estavam na CLT. Não tenho dúvida alguma que com essa reforma da Previdência estaremos também fazendo um corte profundo no sistema de seguridade social pública brasileira. E digo mais, senhor presidente, porque não é nenhuma novidade que eu vou dizer. Estão preparando o caminho para a capitalização. Tentaram na Câmara, caiu. Esse ano não, mas o ano que vem, tudo indica, à medida que a Previdência for tendo problemas, devido ao desemprego, à informalidade, à não contribuição. Se o empregado não contribui, o empregador também não contribui, porque o empregador paga 20% sobre a folha. E agora se ouve ainda que estão querendo abrir mão da contribuição do empregador sobre a folha. O povo mais humilde vai pagar a conta. O cenário que se vislumbra é de um estado de miséria, desemprego, desaparecendo inclusive o seguro-desemprego, 13º em férias, sem reajuste do salário mínimo, sem aposentadoria, sem limite mínimo nem máximo na carga horária devido ao trabalho intermitente. Tudo isso que eu estou dizendo, há espaço via o trabalho intermitente e via a informalidade. O trabalho infantil avança. Se continuar assim, estaremos voltando ao trabalho escravo, análogo ao trabalho escravo. Será a volta do tempo da escravidão, um retrocesso de séculos. Vejam só dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Apontam que há quase 40 milhões de trabalhadores na informalidade, ou seja, sem carteira de trabalho. E está avançando cada vez mais. Isso representa 41,4% da população ocupada. Recordo da série histórica da Pesquisa Nacional de Amostra Contínua, PNAD Contínua, iniciada em 2012. O trabalho informal aumenta, a rotatividade aumenta, que, aliás, é altíssima no país, a rotatividade. Não há desconto para a Previdência e nem fundo de garantia. Não há férias, não há 13º na informalidade. Assim, a renda do trabalhador diminui e a aposentadoria desaparece. E a arrecadação da Previdência também. E ainda, tudo aponta para uma reforma da Previdência radical, que vai deixar numa situação muito difícil toda a nossa gente. De acordo com o IBGE, são mais de 411 mil empregados sem carteira assinada, 101 mil trabalhadores domésticos sem carteira, outros 110 mil por conta própria, sem CNPJ, e 33 mil trabalhadores familiares, pessoas que ajudam outros membros da família sem salário. Estamos tratando aqui daqueles que vivem em miséria absoluta. É claro que esse panorama de informalidade representa a falência da economia brasileira. Não há perspectiva. O setor privado cortou 180 mil vagas com carteira entre junho e agosto desse ano. O desemprego ficou em 11,8%, afetando quase 13 milhões de brasileiros. O país está estagnado, mas precisamos reagir. Não é cortando direitos sociais e trabalhistas que vamos criar empregos. Se o nosso povo não tem poder de compra, o empresário vai produzir para quem? Ninguém produz por produzir. Ele só produz, ele só alavanca o seu negócio se ele entender que há quem compre. Não adianta tirar direito do trabalhador se o empresário percebe que ele não tem para quem vender, ele não vai produzir. No máximo, se produzir, vai estocar.
Não é com a permanência da emenda 95, que congelou os investimentos públicos por 20 anos, que vamos crescer e nos desenvolver. Já está provado, com a própria reforma trabalhista e com a da Previdência, que não gera emprego. Esses dados, o próprio secretário na CCJ e também os que tiveram na comissão, representando o governo, assumiram que não distribui renda e nem gera emprego. Senhor presidente, como parte final, eu ainda vou destacar aqui somente alguns pontos que serão fruto de um debate amanhã na CCJ e também aqui no plenário. Com certeza, a aposentadoria especial, nós vamos ter que enfrentar esse debate. Não tem como conjugar idade com tempo de contribuição. Como um mineiro, 15 de contribuição, 55 de idade. Como é que faz? Vai faltar 19 anos para ele poder se aposentar. Eu estou resumindo aqui o cálculo. Vamos pegar o metalúrgico, vai faltar 15 anos, 25 de contribuição, 60 de idade. Professores, vai faltar no mínimo 10 anos. O mais grave ainda, para mim, são aqueles que dependem da periculosidade. Que dependem não, que trabalham em serviço chamado periculoso, que é vigilantes, guarda de trânsito, os guardas municipais, eletricitário, quem trabalha com produtos chamados explosivos ou produtos químicos. Por quê? Eles se aposentam hoje pelo adicional de periculosidade, que permite a eles, todos esses setores, se aposentar com 25 de contribuição. Isso desaparece tudo agora. Não tem nenhuma regrinha de transição. É proibido se aposentar pelo chamado índice de periculosidade. Então, calcule um cidadão que se projetou para se aposentar em novembro com 25 anos de contribuição. Chega em novembro, ele não vai se aposentar. Ele vai ter que trabalhar até 40 anos de contribuição. E a maioria desses não tem estabilidade. 40 anos de contribuição e 65 de idade, sem nenhuma transição. Porque diz, o que vem da Câmara diz, é proibido se aposentar especial pela periculosidade. Calcule 4 milhões de vigilantes. Vamos pegar a guarda de trânsito e guardas municipais. Vamos pegar aí mais 1 milhão que seja. Depois vamos pegar mais 1 milhão que trabalham nas profissões. Estamos chegando aí 4, 5, 6, 7 milhões. Vamos botar 3 dependentes. 3 vezes 7, 21. 21 milhões de pessoas que tinham como sonho, devido à sua atividade de alto risco, se aposentar com 25 anos de contribuição, sem nenhuma transição, repito. Terão que trabalhar toda a vida. E a média de emprego do brasileiro, para quem não tem estabilidade, é 6 meses em 12. Começou a ser vigilante, vamos dar um exemplo só, com 20 anos. Para ele completar 40 de contribuições, ele vai ter que trabalhar 80 anos. 20 que ele começou com mais 80 a 100 anos. Tem que ter, no mínimo, uma regra de transição. Senador Bezerra, que é líder do governo, esse caso específico não tem nem regra de transição. Ele não pode nem averbar o tempo que ele teve como alto risco. Digamos que ele tinha 20 anos de alto risco. Hoje a lei diz que de 20 você usa 40% a mais. Significa que ele tem cada 10 mais 4, ele teria pelo menos 28. Com 20 ele teria 28. E dali para frente, para ele chegar no 40, faltaria 12 pelo menos. Mas ele não pode averbar, simplesmente desaparece essa situação. Essa é uma das situações das mais graves que eu penso. Uma outra que eu acho gravíssima é a aposentadoria que hoje é assegurada para a pessoa que teve um acidente de carro no fim de semana, ou teve um AVC no fim de semana, ou teve um infarto no fim de semana. Ninguém pode programar o dia que você tem uma desgraça dessa. Ficou inválido. Tinha lá 15 anos de trabalho, ou tinha 20.
Hoje ele se aposenta com o salário integral, porque as 80 maiores contribuições de 94 para cá, para ele manter a esposa e o filho, enfim. Agora, ele vai receber somente 60% e vai ter inválido sustentar a família com 60%. Essas duas estão... É tão forte, eu acho, é tão forte a indignação de todos com essas duas situações, que eu chegaria a dizer que a Câmara dos Deputados não percebeu o que estava fazendo. Não percebeu e deixou essa situação terrível, terrível, cruel, para quem vai se aposentar por invalidez ou por incapacidade. Por isso, presidente, que esse debate nós vamos fazer amanhã. Claro que tem aqui, eu tenho 10 pontos, meu tempo já terminou. Mas a questão do abono também não tem como não falar. Perdemos, senador Bezerra, por um ponto, por um voto lá na comissão, que, em resumo, até 2 salários mínimos, hoje o cidadão tem direito a ganhar 1 salário mínimo. Eu dou sempre o exemplo de Natal, fazer uma ceia melhor, Natal, primeiro do ano, para quem ganha no máximo até 2 salários mínimos, ou comprar alguns brinquedos para as crianças, ou mesmo comprar os livros para o colégio, para onde que inicia. Agora, como ficou até 1.386, 13 milhões de pessoas vão perder esse 1 salário mínimo. Teríamos que achar um outro caminho, mas não tirar de quem ganha até 2. Se achar uma forma até de tirar de nós, como uma vez eu digo, nós não precisamos de auxílio mudança. Nós não precisamos de auxílio moradia. Eu acho que ninguém aqui, não estou falando se alguém recebeu ou não recebeu, isso não me interessa. Nós podíamos construir alguma saída que não tirasse de quem ganha até 2 salários mínimos, esse correspondente a 1. Outra preocupação muito grande, agora eu já termino, senhor presidente, eu só deixo como destaque, é a forma de cálculo. Porque hoje, o senhor que está me ouvindo nesse momento, que sonhou se aposentar ali em novembro, digamos que tenha 35 anos de contribuição, digamos que tenha 40, não importa, mas que, digo, bom, vou me aposentar com as 80 maiores contribuições. Não vai. Vai ser a média de cálculo de toda a vida laboral, com o corte a partir de 94 para cá. Então, se ali naquele período ganhava 1, 2 salários mínimos, e hoje está ganhando 5, te prepara, porque média é média, né? Hoje não. Hoje você exclui os 20% menores e faz o cálculo com as 80. Daqui para frente é 100% de toda a vida laboral, como referência 94 para cá. Claro que vai diminuir o seu salário, sem dúvida nenhuma. Mas é isso, presidente, agradeço a Vossa Excelência. Esse debate equilibrado, firme, tranquilo, mas cada um com a sua consciência, nós faremos amanhã de manhã na CCJ e provavelmente à tarde aqui neste plenário.